Olá, eu sou a Júlia Bordignon e boas-vindas a mais um episódio do Hipsters.tube, onde nós estamos na série Líderes em TI. O convidado de hoje é o Paulo Silveira, que é CEO e cofundador da Alura e também puxa vários outros projetos, criando muitos conteúdos nas mídias sociais. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Júlia. Eu também era, antigamente eu que apresentava esses episódios e você tá fazendo melhor que eu. Fico muito feliz de estar aqui. Eu quero começar explorando um pouquinho da tua jornada dentro da tecnologia. Em que momento que tu teve o atravessamento tecnológico na tua carreira e como que tu considerou isso uma carreira? Eu acho que eu sou aquele exemplo, a gente sempre fala que as pessoas não precisam entrar na carreira, tecnologia, nem da liderança muito cedo, que dá para você entrar em outros momentos da vida. Mas eu sou o exemplo contrário, né? Eu comecei a brincar de computador, programar, as pessoas exageram, né? Mas quando era criança, porque meu pai trouxe um computador e a gente brincava de Basic, eu e meu irmão, quando a gente tinha 12, 10 anos. Mas quando a gente foi realmente fazer um sisteminha, que não, o sobrinho da programação, eu devia ter uns 16 anos, eu estava no ensino médio, e fazia para o meu tio que tinha uma agência de turismo de 3 pessoas. Sabe, bem aquele caso de uso que é você resolvendo um problema do seu tio. Eu era realmente o sobrinho da TI, não é? Que a gente fala de maneira pejorativa, mas é o caso, né? É justo aquele motivacional de encontra uma coisa, um problema que você quer resolver e que o computador pode ajudar. Eu fazia banquinho de dados, chamava DBase, nem existe mais esse tipo de coisa, e trabalhava lá de uma maneira horrível, zero profissional, só cuspindo código, vendo se funciona, não é? Isso, a partir desse ponto, tu já tinha visto que isso era uma possibilidade de carreira a ser seguida? Quando eu tava, assim, na adolescência, meu sonho era fazer engenharia mecatrônica, robô, eletrônica. Mas eu nunca tinha colocado a mão, né? Nem quis fazer ensino técnico. Eu acho que não tinha aptidão, não. Acho que era moda, né? Tinha essa moda da engenharia mecatrônica na época. Talvez ainda tenha. Então, eu queria ir mais pra lá. Aí eu falei, então vou fazer engenharia da computação. Porque tem um pouco de engenharia e tem bastante desse negócio de programar que eu tô gostando. Então, eu tinha a tal da ciência da computação, os sistemas de informação, mas eu lembro que havia uma pressão social. A engenharia é uma grande faculdade. Engenharia, você sai engenheiro, tem muito mercado de trabalho. Então, eu fui para esse lado e no final acabei migrando para a ciência da computação. Tem faculdade aí que né, a gente tem até uma série no canal da Alura que a gente explica bastante disso. Esses termos engenharia, ciência da computação, mesmo sistemas de informação, vai mudar muito de acordo com a faculdade, né? Por mais que exista o MEC, existam as disciplinas, a faculdade dá o rosto, dá uma roupagem melhor para o curso. A ênfase, o direcionamento que ela entende melhor para aquela profissão, né? E isso é muito bom, né? Porque aí são cursos diversos, não é todo curso igualzinho, saem profissionais com cabeças diferentes que se encaixam melhor em momentos diferentes de empresas. Com certeza. E em que momento que tu visualizou fundar a Alura, abrir a Alura, criar uma escola de educação? Acho que isso é interessante, porque tem muita gente que vem me perguntar, acho que também tem... Quem tá aqui, né, com a gente assistindo e que tem esse desejo ou já é líder em tecnologia, um dos outros sonhos é quero empreender, né? Quero empreender. E muita gente me pergunta, Paulo, como que você empreendeu e como que eu posso fazer para empreender? Acho essa pergunta errada, né? Porque se você ainda não viu nenhuma faísca, nenhum início de caminho, você está procurando, né? Eu falo, o que faz o CTO? A pergunta está meio errada, né? Porque essas coisas variam, o que é empreender, são perguntas muito abertas, cada pessoa tem uma resposta completamente diferente, cada empresa é diferente. Então, quando eu e meu irmão, né, a gente funda o que vem a se tornar a Alura, a gente queria ser professor, porque a gente queria seguir carreira acadêmica, né? Eu fiz a graduação, fiz mestrado em algo bem computacional, algorítmico, né? Então, esse era o desejo, ter um bom emprego como professor. E quem sabe um dia ser professor universitário, um sonho que eu ainda tenho. E quem sabe dá para concretizar hoje em dia. E a grande ideia era, quero ser professor, quero ter uma escola, porque assim eu posso decidir o que ensinar. Eu fiquei 2 anos dando aula o que se chamava Sun Microsystems, a Oracle, né, que é a do Java. Eu tenho muito apreço pela turma da Oracle. Até hoje em dia a gente tem uma ligação muito forte. E depois que passei um tempo lá, o meu irmão voltou da Alemanha, que ele trabalhou 2 anos, fez um estágio lá e depois começou a trabalhar lá. Eu achei que até que ele fosse tocar a vida por lá, ele era jovem, mas depois de 2 anos num país, você acha que a pessoa fica. E quando ele voltou, eu falo, Paulo, eu também quero dar aula, também gosto.
e não tinha vaga para ele, nem numa escola concorrente que a nossa. Ô Paulo, vamos montar uma escola. E curiosamente aqui a gente está nessa sala, foi nesse prédio aqui, numa sala desse tamanho, que a gente monta, né, em 2004, pra você ter ideia, 20 anos atrás, com o computador ainda era tubo, rapidamente passa para LCD. A gente monta uma escola tradicional, eu vou chamar, só que não era para ensinar a programar, porque naquela época não tinha isso de todo mundo precisa aprender, que eu acho exagerado, né? Todo mundo precisa aprender a programar, acho bem exagerado, assim como todo mundo precisa inglês, a frase não faz tanto sentido. Então a gente ensina tecnologias um pouquinho mais avançadas que seriam hoje na época, né? E com open source, com agile, que naquela época ninguém ensinava, porque as empresas não gostavam muito disso. Talvez até hoje algumas não gostem, mas mudou bastante. Então a gente pegou esse hype do agile, do open source sem querer. E aí a gente cresce em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e em um momento a gente fala, vamos pro online? O meu irmão que traz isso. Eu falo, pô, mas online, né? Online, pô, será que a qualidade... Ah, mas se o preço, será que vai gostar? Será que funciona? As pessoas não têm conexão para assistir o YouTube direito hoje em dia em alguns lugares? Imagina em 2011. A gente nasce em 2011, em 2013 consolida, a gente fala, opa, precisamos de uma marca nova, né? A marca antiga era a Kaelon, a gente precisa de uma marca para falar com o público correto, né? Então, assim como a gente tem um podcast e aqui o YouTube é o Hipsters, que é uma marca diferente, porque é uma marca da comunidade. A gente trouxe aqui pessoas que estão em outras comunidades, de outras escolas, de outras empresas. A gente quer algo mais aberto. Então, na Lura, a gente queria algo mais online, para um público que a gente achava que ia ser mais jovem, hoje em dia a gente percebeu que é o mesmo público. Então, a gente cria essa marca e toca assim. E tu vens de uma jornada acadêmica, né? Tu falou mestrado, e hoje em dia a gente tem muito essa visão do profissional de TI, de que a jornada acadêmica pouco importa, pouco agrega, e que é muito mais importante a gente ter skills técnicas, hard skills em linguagens de programação específicas. Como que tu vê o impacto da tua jornada acadêmica na tua construção de trajetória profissional? É boa pergunta, Júlia, porque acho que tem muita gente que está assistindo a gente que tem esse, eu vou chamar de preconceito, não é? Com a faculdade, com as graduações, com esse formalismo, e eu entendo, não é? E em especial que fala, a faculdade não prepara para o mercado. Então eu tinha essa crítica, né? Eu saí da universidade, mesmo no finzinho, eu falava, mas não está ensinando Java, não está ensinando a última versão do React, do Framework, da linguagem, essa linguagem não se usa no ambiente que eu estou buscando uma vaga numa Big Tech. E os meus professores olhavam assim, tipo assim... E eles não falavam direto, tipo, eles olhavam e falavam, você estava reclamando de uma coisa que não faz sentido. E hoje eu entendo, demorou um tempo. Então você precisa de experiência, entender o mercado de trabalho para ver que o ambiente universitário, esse espaço de uma boa faculdade, a faculdade não foi criada, ela não existe para te preparar para no dia 1 você sair escrevendo código muito bem e conquistar seu emprego. É óbvio que isso é importante para a sociedade e precisa acontecer, mas o objetivo da universidade é maior. Pode ser que ela não cumpra, algumas não cumprem, mas a intenção é maior, né? Você pode me considerar idealista, mas realmente a ambição é bem maior. Então, acho que uma boa universidade vai te dar o espaço para você criar esse espírito crítico, estratégico, de saber conversar com outras pessoas, com pessoas diferentes, com alunos e alunas de diferentes anos, saber buscar o professor, não é? Saber pesquisar, talvez na graduação essa palavra é exagerada, mas saber buscar o conhecimento que está te faltando e mapear essas coisas para juntar as peças. Porque eu faço uma comparação com o trabalho técnico. Se você é uma pessoa programadora e nunca esteve num ambiente universitário, tudo que tem no ambiente universitário você consegue também sozinho, óbvio. Mas para você fazer a grande conexão, entender pessoas, grupos e ciências diferentes, sem estar lá é bem complicado, bem complicado. Eu gosto bastante de comparar com outras profissões técnicas. Então, se você trabalha com encanamento, você é uma encanadora, ou trabalha com eletricidade, e você não fez nenhum curso superior, funciona muito bem você consertar um cano, para você arrumar a eletricidade e saber, não é? O playbook, como que você usa uma ferramenta e aperta e tal. Mas você conhece muito bem como que funciona o torque da chave inglesa, você entende muito bem como funcionam os diferentes tipos de encanamento de uma casa, pode ser que você consiga. Agora, se eu chamar a Júlia, você que trabalha com encanamento, você consegue fazer toda a hidráulica desse complexo hospitalar, desenhar esse ali para mim?
Aí acho que falta repertório, entender o hospital como um todo, não só a hidráulica, porque tem coisas que dependem uma da outra. Esse tipo de olhar maior para você poder trabalhar com outros profissionais de outra área e não só resolver um probleminha com... Coloquei aqui o chiclete e grudou e resolveu o cano, para fazer algo maior do que pequenas gambiarras, pequenos acertos que não são gambiarras, que são bons, você vai precisar de um tempo de estudo profundo e alongado. E que não são 2 semanas de um workshop que vão trazer para você. Claro, existem pessoas que são gênias e que foram direto para o doutorado do MIT ou que trabalham no Google e nunca fizeram nem ensino médio. Claro que existem. Mas essas são anedotas, exceções que eu acredito que elas prejudicam, inclusive, as pessoas, porque elas guiam, né? Aquele negócio, olha, lá fora eu vi uma pessoa conseguir um salário de tantos mil com 20 anos. Existe, mas eu acho essa uma propaganda enganosa, porque ela faz você pensar que sem faculdade, com pouco tempo de experiência, aprender a programar rapidinho aqui nesse site, você vai conquistar uma grande carreira. Não vai, você não vai. Pra você conquistar uma grande carreira, você vai estudar muito, praticar muito e vai ser devagar. São pequenos ganhos e pequenos degraus. Existem exceções. Eu não sou essa exceção, né? Acho que tem, né, o Akita, que é polêmico, que eu não concordo com várias das opiniões dele, mas ele traz uma coisa muito boa, que é, olha, não me use como referência, e eu demorei 30 anos para chegar aqui, você tá querendo o quê aos 20 anos assim? Não, isso não acontece assim. Então, a gente tem essa ansiedade, é normal, mas o ambiente acadêmico, uma graduação, um mestrado, uma pós-graduação, quando bem feita, e se você trabalhar bem com o time, com os professores, vai fazer você sair de lá, né? Meu mestrado foi em geometria computacional do origami. Eu falo, né? Qual que é o uso disso na prática, na minha carreira? É zero. Quanto foi? Mas foi lá que eu falei, nossa, as coisas são muito maiores e complexas e as pessoas pensam assim para resolver problemas. Então lá eu aprendi a resolver problemas. Lá eu aprendi lições com o meu orientador, né? O professor Coelho. Ele, né, às vezes eu lembro que eu falava aquela arrogância dos 20 anos, eu falava, não, mas isso aqui, será que é assim? Isso aqui, nesse algoritmo? Eu falava, não, tenho certeza que é assim. Eu lembro que ele falava assim, poxa, certeza eu não tenho de nada. Né? Então, um professor doutor, lá na Holanda, sei lá onde, que me fala assim, e você, né, um guri ali... isso te traz uma reflexão que é muito maior do que saber escrever a linha do código, que é importante, é fundamental, é isso que vai te trazer os primeiros empregos, mas não é isso que vai te trazer para um cargo de liderança, C-level, diretoria, etc. Não é. Normalmente não é. Eu também tenho essa visão, a graduação, o espaço universitário nos ajuda a construir perguntas e ter um entendimento total sobre o ecossistema que a gente está entrando. E tu, inclusive, puxou, né, o cargo de liderança está diretamente relacionada a essas skills que a gente precisa desenvolver, de visualizar a empresa como um todo para conseguir liderar times. E me conta sobre os desafios que tu tem hoje como líder de uma empresa tão famosa que é a Alura. Acho que o desafio grande é você entender, né, essas dificuldades de alinhamento, de direcionamento das pessoas, conflito das pessoas, você saber liderar. E a gente tem a ilusão que só porque você cresceu junto com uma empresa, que você está preparado para isso, mas você nunca está. E a gente também tem uma grande ilusão que as pessoas estão alinhadas depois que você fala alguma coisa. Eu aprendi, isso é meio recente, que as pessoas, o seu time por completo, nunca está alinhado. E isso traz uma tranquilidade, porque você sabe, bem, meu time não está alinhado, o que eu faço com isso? Então eu direciono assim, mas vai continuar desalinhado, tudo bem. Porque se isso acontecer, eu vou para cá. Porque se você acha que não basta eu falar, criar um playbook, criar um processo, e aí tudo estará bem, você está se enganando. Não, o que está faltando sempre estará faltando no seu time uma peça, um processo, uma fala, uma conversa. Tem pessoas dentro do seu time que são detratoras. E não porque ela não gosta de você ou não gosta da empresa. Às vezes é porque ela fala, não, o melhor para a empresa não é isso que o Paulo está falando, é outra coisa. E você não conseguiu convencê-la. Então, o Maurício Linhares, que participa bastante do podcast, ele falou num episódio desse sobre essas carreiras de staff engineering e liderança. Poxa, nem o rei, 200 anos atrás, 300 anos atrás, quando havia o rei da França, nem ele conseguia alinhar e falar, você tem que fazer isso aqui. A pessoa falava, não vou fazer. E ele podia decapitar a pessoa. E ele não conseguia fazer as coisas acontecerem. O poder absoluto não era absoluto. Então, se você tem a ilusão que você, com a sua influência, com o seu perfil de líder, vai conseguir direcionar todo mundo no mesmo caminho, não vai.
Você precisa saber que algumas pessoas estão para outros lados, pelo bem ou pelo mal, bem intencionados ou mal intencionados. Tem várias questões. Então, sabendo isso, você precisa saber lidar com isso e com essa incerteza, né? Meio Taleb, meio essas coisas. Você tem que saber que você precisa costurar e as coisas não estarão costuradas como você acha. Isso te dá uma tranquilidade, porque você precisa viver com os erros do time, você precisa viver com o time fazendo algo diferente do que você queria. E gera ansiedade, tá? Eu fico, não, mas eu faria diferente isso aqui. Eu faria diferente. E se você não souber largar um pouco isso e dar uma margem para erro, que às vezes nem erro é muito difícil você tocar uma empresa ou tocar uma diretoria de tecnologia. E como tu se conecta com essas pessoas a ponto de conseguir guiar elas para um caminho, liderar elas, inspirar elas? A gente tem um evento que a gente faz anualmente, né? O time da Lura, o time da FIAP, né? Que você perguntou da faculdade, então fica o merchan aqui da FIAP, que é essa faculdade que a gente se associou e que tem esse nível, né? Tem um campus que as pessoas estão pesquisando, trabalhando e fazendo projetos. Então a gente tem esse evento de tecnologia para liderança, né? O Dev Leaders. E lá, em 2023, né, eu fiz a abertura e eu coloquei como 5 dicas de liderança, né? Essas palavras bem de LinkedIn, né? Pode até ser usado aqui no título, né? Paulo Silveira e 5 dicas de liderança. E eu comecei falando, eu fiz uma provocação, eu coloquei o primeiro slide, eu falei, não vou dar uma dica, o primeiro slide eu vou falar de jejum intermitente, né? E a minha provocação era essa da influência, né? Então, jejum intermitente é esse mecanismo de você ter janelas para você comer, né? Tem um pouco a ver com o pessoal que queria perder peso, o pessoal que queria esse negócio de paleo, aquela moda que teve de low carb, de dieta, e eu caí um pouco nessa moda uns 6, 7 anos atrás. E eu sou praticante, eu me adaptei muito ao jejum intermitente, então eu me sinto bem, me sinto mais leve, me tiro o peso de preparar o café da manhã, de manhã, então eu fico 16 horas sem comer, eu vou comer só no almoço, no meio e no jantar, depois volto. E tem gente que acha loucura, mas nossa, mas isso é tão trivial, eu já fiz jejum de 24 horas, 30 horas, você se sente bem. E aí tem um pessoal que vem com aquela coisa, é porque quando a gente era os animais, primatas, a gente era assim, umas coisas meio exageradas, mas enfim, eu me adaptei a isso. Por que eu tô falando isso num vídeo de liderança no YouTube? Porque a primeira dica da liderança é que a liderança é um exemplo. E ela é um exemplo até quando ela não quer ser um exemplo. Então, se eu tô falando aqui para você sobre jejum intermitente e você me considera, pô, Paulo Silveira, um líder de tecnologia, quero ser que nem ele, né? Ou mesmo que se você não queira ser que nem ele, você tá me ouvindo, esse negócio de jejum intermitente ficou na sua cabeça. Especialmente dos meus colaboradores que sabem que eu gosto muito de café e faço jejum intermitente, isso fica um pouco na cabeça das pessoas, um pouco. E você acaba influenciando. Então pode ser que quem nunca ouviu falar ou que já achava uma palhaçada esse negócio de jejum intermitente, talvez daqui uma semana vai lá, Google, jejum intermitente. Nossa, pode ser que nem faça, mas ficou. Porque eu sou uma referência para a pessoa, né? Uma referência boa, uma referência má. Até referências ruins que você tem te influenciam. Então, você como líder, a primeira dica é essa, né? A liderança é um exemplo. Então, se eu falo mais palavrão, menos palavrão, quando eu ajo de uma maneira mais pressionando a minha diretoria ou menos, quando eu tento ser mais amigável, quando eu tento trazer uma anedota da minha vida ou não, como eu me coloco com as pessoas, isso faz as pessoas se colocarem e as pessoas copiam. É a cultura da empresa. Por isso que é desafiador, né? É desafiador. E essa cultura ficou mais clara para mim. Ela existe e ela é meio invisível e ela passa. Se você não age na cultura, fica um vácuo. E aí a pessoa nova que entra na sua empresa, ela absorve quem está do lado dela, né? Porque não tem ninguém conversando comigo, não tem ninguém me direcionando, não tem ninguém falando num tom de voz, ou está sendo muito bruto, às vezes eu sou meio bruto, né? Quando você tem essa complexidade de uma empresa grande, às vezes você traz uma palavra firme. E não só, pior do que machucar uma pessoa, quando você é muito firme ou relativamente agressivo nesse mecanismo de dar uma orientação, não só às vezes você pode machucar uma liderança, mas ela começa a passar isso para baixo. Ah, mas eu não queria que isso acontecesse. É assim que funciona a cultura, não é? Por isso você tem aquela cultura, porque em tal banco, né, lá de investimento, é muito agressivo, todo mundo grita com todo mundo. É porque o líder grita com os diretores, e aí os diretores gritam com os gerentes, gritam e todo mundo trabalha gritando, porque é assim que funciona.
Não é que alguém falou, vamos fazer aqui gritando. Não foi assim que aconteceu. Não é um processo, não tem no onboard, quando você for comandar, grita, hein? Não é, simplesmente acontece. Acontece. Então, você tem que tomar muito cuidado como você se coloca, como você conversa, porque as pessoas depois falam, Paulo, mas você falou aquilo, mas eu falei, não, mas eu não quis dizer isso, mas você falou, né? Eu absorvi assim. Então, as pessoas interpretam cada uma de uma forma. Pouco importa o que você quis dizer, importa como aquela pessoa sentiu, não é? E como que ela está refletindo sobre aquilo. Então, a gente tem que ser zeloso e isso é desgastante para um líder, porque toda hora você pensa, será que eu falo isso? Como eu falo isso? Usa essa palavra ou não? Usei 2 exclamações, o pessoal já puxou, não é? E essas coisas passam. As pessoas usam os emojis que... Seu time usa os emojis que você usa. Seu time usa os memes que você usa. Essa coisa, assim que você falou, né? Você manda o meme do papagaio girando, daqui a um mês as pessoas estão colocando o meme do papagaio girando. É tão bobo e tão simples quanto isso, não é? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu colocaria. Júlia, acho que o segundo, que tem a ver com isso de exemplo, é a presença, né? Então, você precisa estar presente, senão fica um vácuo. E eu coloco esse desafio, né? A Lura é uma empresa 90% remoto, trabalho remoto. E às vezes a gente coloca, né? Trabalho remoto, que animal, né? Muito melhor que trabalho presencial. E a gente tem medo de confrontar essa ideia, porque, na verdade, o trabalho remoto não é muito melhor que o presencial. Ele tem um monte de problemas. E a gente querer ficar fingindo que não tem, a gente se coloca numa situação péssima. E é esse, né? O ambiente presencial, eu posso trazer uma palavra aqui, quem está aqui vai ser influenciado muito mais pelas minhas palavras, pela minha atitude, pelo meu comportamento. Né? Se eu bato na mesa ou não bato na mesa, se eu falo delicado, se eu chego no horário numa reunião, se eu não chego, se eu estou sempre presente para ajudar uma pessoa. O que você precisa aqui? Então, a forma que você age é diminuída no remoto. É diminuída. Não, mas aqui funciona muito bem o Slack, o Teams. Não é disso que eu estou falando, é de presença. A presença física está mais constante do que a remota. Mas dá para emular? Dá para emular. Não é a mesma coisa, não se engane. Para que você está se enganando, né? Só porque você não quer voltar para o escritório? Eu entendo que você não quer voltar para o escritório, mas a gente precisa mitigar esses pontos. Então, a presença é liderança, é uma liderança por influência, não é? Então, por exemplo, quando você está presente, o exemplo é maior, não é? Então, se você não estar presente, literalmente, fisicamente, é uma presença menor. A gente precisa, então acho que a minha dica é, se você trabalha remoto ou você tem híbrido, pouco importa, você precisa colocar em pauta isso. Precisa colocar em pauta. Você precisa saber se tem pessoas sozinhas. Imagina uma pessoa que nunca trabalhou remoto, entra numa empresa que está todo mundo trabalhando remoto, e na primeira semana ela só teve 4 calls, ela só passou 90 minutos com uma pessoa, o resto ela ficou toda olhando pro computador assim, e lendo mensagens que iam chegando. Gente... Desesperador. É desesperador. Assim... Não, e como confiar em um líder que não está presente, que tu não conhece, que tu não trocou ideia? Porque, imagina se você tivesse passado os mesmos 90 minutos no escritório, sozinho, mas o líder do lado, o líder olha pra você e fala, nossa, a Júlia tá com uma cara de pavor, tá com uma cara de sozinha. Tá precisando de alguma coisa? Eu não sei onde que eu peço, né, o acesso pro GitHub nesse... Então é só conversar com o Fabrício ali. Resolveu. O outro não, você vai passar 4 horas falando pergunta ou não pergunta, pergunta ou não pergunta, pergunta ou não pergunta. Gente, isso acontece o tempo inteiro e poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso, que é um assunto bobo. Então, é aquele negócio, né, da liderança ser corajosa. Parece que eu tô falando que eu sou super corajoso, também não sou, né? Tem coisas que estão óbvias, que devem ser questionadas e perguntadas e colocadas à mostra, e aí você não fala, e aí ninguém fala, e fica ali o elefante. Vamos ver se ele some, né? Vamos ver se ele some. E ele não some. Eu me preocupo muito com o onboarding no time, se a gente está fazendo direito. Assim, eu tenho certeza que a gente pode melhorar, todas as empresas podem melhorar. Não é à toa que as Big Techs falam, volta para o escritório, porque eles estão meio assustados, né? Não sei se isso resolve também, mas o pessoal está meio assustado desse mecanismo. E tu tem alguma prática de onboarding que deu muito certo e que tu deixaria assim, tenta aplicar na tua empresa também? Eu tô um pouco longe desse processo, mas a minha instrução e o que eu tento fazer o time absorver, não que eu ache que isso está dando certo ou não é o pareamento, né? Que em programação é mais fácil, né? Então, o pareamento para a pessoa não se sentir sozinha e entender como a empresa funciona. Porque empresas funcionam de maneira completamente diferente uma da outra. Então, fazer esse pareamento em outras áreas, comercial, financeira, etc., não é tão trivial. Então, eu faria esse espelhamento, especialmente com as pessoas que você considera exemplos na sua empresa. Põe para parear, não com o melhor colaborador, mas colaborador que tenha o melhor capital social, que tenha o melhor fit cultural.
porque você quer que aquela pessoa se espelhe nela, não necessariamente na mais inteligente e na mais produtiva, mas naquela que se comporta como você está esperando, se comunica com a liderança, sabe a hora que pergunta, sabe a hora que não pergunta. Essa pessoa tem que espalhar o formato que ela trabalha. E assim como o trabalho remoto, acho que o terceiro ponto que eu falo é esse mecanismo de top-down microgerenciamento, né? Que são palavras proibidas em tecnologia, né? Naquela empresa você está fazendo microgestão, isso é top-down, isso aí você não está deixando o time pensar. Concordo, não é? Mas esses momentos existem, né? Tem momentos que a tomada de decisão não é democrática dentro da empresa, dentro do próprio time, porque acaba tendo muita fricção. É óbvio que precisa ser discutido, óbvio, mas tem um momento que alguém precisa ser decisor. Alguém precisa falar, é assim, vamos fazer assim, você precisa fazer isso. Se forem todos os momentos e tudo, realmente eu acho que hoje não se encaixa para a sociedade, para a cultura e para as empresas, não se encaixa. Mas falar que tudo vai ser criado de uma maneira meio holística e consenso vai emergir de uma maneira mágica é outra ilusão, assim como dizer que o trabalho remoto sempre funciona melhor. Então, acho que encarar de que algumas coisas são ordens e você precisa falar, olha, agora você vai pegar isso e fazer isso. Ah, não, mas eu acho... Poxa, tem razão, mas agora eu preciso disso. Precisa ter essa coragem. E eu entendo que não é confortável para nenhum dos dois lados. Mas precisa ter essa coragem de falar, né? De ter o organograma. E a palavra chefe virou, né? Chefe, não, é líder, não é... Às vezes tem pessoa que não fala nem líder. Não, aqui ninguém tem cargo. Eu entendo. E realmente os cargos se embaralharam. E liderança às vezes é um papel que você assume um momento e sai outro. Eu entendo. Mas tem momento que você fala explicitamente o que precisa ser feito naquela hora. Você precisa encarar isso. E como que se dá hoje o processo de concepção de novos produtos, de inovação, de ideias? Como elas nascem hoje? Como coordena nascimento dessas ideias? Acho que esse é bastante desafiador, especialmente quando uma empresa cresce, ela já começa a funcionar uma engrenagem que está funcionando bem e ela começa a evitar ideias novas, né? Isso é cultural, isso não sou eu como líder que vê, o Paulo não é mais inovador, não é o tamanho de organizações, por isso que todo mundo fala, a empresa é muito grande, não é legal e tal. Não é isso, é porque para a empresa, quando a empresa fica grande, esses mecanismos consomem, né? É algo muito maior que a empresa, é cultural de um grupo grande, de uma tribo grande. Então a gente precisa lutar o tempo todo, ao mesmo tempo, desse negócio do mecanismo do top-down. A gente tem que saber ouvir, a gente tem que saber... É aquilo que eu falei no começo, você tem que... Em algum momento você tem que saber ceder. Putz, acho que não é a melhor ideia, mas aqui, vou ceder, né? Porque quando ceder e saber esse risco-retorno que você vai tomar, é complicado, não é? É complicado, porque eu vou deixar a pessoa bater a cabeça na parede... Mas talvez não seja, né? Quando esse risco pode ser tomado, é totalmente desafiador, eu não tenho resposta. É sobre isso. E acho que o quarto tem um pouco desse de modelos de trabalho, né? Que a gente teve mecanismos de squad, antes era departamento, depois juntou todo mundo, foi squad. E hoje, depois dessa crise da tecnologia, grandes startups e fundos de investimento, as pessoas começaram a questionar de novo esse monte de gerente, de VP, de C-level. Especialmente esse negócio do squad, quando a gente começou a criar squad, o time de tecnologia perdeu um pouco de poder, porque entrou design, entrou UX, entrou produto, entrou gestor de tech, entraram outros papéis dentro do mesmo time. E o que aconteceu? Assim como tinha o CTO e o diretor de tecnologia e o tech lead, começou a aparecer paralelos, né? O diretor de produto, líder de produto, o diretor de design, líder de design. Então, a gente começou a criar hierarquias paralelas, seja em chapter, seja no que for, ou mesmo com C-level e diretoria e assim. E hoje a crítica que apareceu lá, começou talvez no Facebook e no Twitter, opa, tá demais, vamos enxugar? Vamos. Então tira essas árvores e volta, tem muita coisa voltando por debaixo do CTO, às vezes... CTO que é um CPO. Bem, tá acontecendo um monte de coisa, as coisas são... E a gente tem essa tendência a copiar os modelos, não é? Começa no Facebook e no Twitter, esse dinheiro foi investido por investidores aqui, o investidor fala, opa, boa ideia, hein? Aí ele joga para uma empresa que ele também investiu, que é um pouco menor, aí chega no Brasil, né? No Brasil fala, opa, não é porque a gente olha e faz, é porque tem um investidor que colocou dinheiro e fala, precisa fazer aqui também. Ele dá a dica e a gente sofre essa influência cultural. Não é? Porque no final, esse é um mecanismo perverso, o dinheiro costuma estar em partes parecidas e as cabeças pensantes têm uma intersecção muito grande.
E isso joga para baixo, né, do sistema de tecnologia. E a gente fica um pouco refém disso. Uma parte é positiva, porque a gente rapidamente entende o que está funcionando melhor em outros lugares. Outra parte negativa, porque todo mundo quer fazer igual ao Elon Musk, né? Eu não entendo isso. O Elon Musk fez assim, o Google fez assim. O Netflix, a regra é não ter regras, então pega o livro e coloca. Que aí é a minha última dica, a quinta que tem a ver, então esse modelo de trabalho, o Squad, etc., questione o seu modelo de trabalho o tempo todo e o dos outros que eles trazem para você, e especialmente os playbooks, né? Os playbooks, então as pessoas pegam um livro do Predictable Revenue, né, para dar para o time de vendas, aí pegam um livro da gestão e tecnologia de sei lá quem, aí pegam um post no blog do Martin Fowler, que eu sou fã, e fala, olha, lá é assim, vamos fazer assim. A gente precisa ter um espírito crítico, de novo. Senso crítico, flexibilidade de adaptar o que está escrito para a tua realidade, para a tua empresa, para a cultura do teu negócio, né? Senão vira que nem aquela época que tu não pegava o Scrum e colocava exatamente o livro. Não, mas o capítulo 27 não diz isso. Gente, o que é isso? Totalmente inflexível. A sua empresa tem um livrinho que você segue? Não faz sentido. Com certeza, nem o autor. Na hora que o autor vê o pessoal implementando a linha e discutindo, não, mas na linha 35 da página 27... Gente, eu escrevi um livro dando uma ideia. A implementação você tá, né? Virou uma constituição da empresa. Então, e isso acontece o tempo todo. A gente copia playbooks e modelos, especialmente de Big Techs, que faz menos sentido ainda para empresas de 500, 100 pessoas, você pegar um negócio de 100 mil pessoas e falar, vamos fazer assim, né? Não faz sentido, né? Eu gosto, tem o Naval, que é aquele investidor o criador do Angel List, etc., um cara muito importante, o Scott Galloway também coloca de alguma forma isso, o Akita põe também, que é mais polêmico ainda, de você não... o Naval fala isso, né? Ele tem essa palavra, né? Reject most advice, né? Então, rejeite a maioria dos conselhos. Então, eu ouço o conselho da Júlia, do Rafael, do Fabrício, pego tudo isso, ouço, anoto... não gostei de nenhum, mas tem uma coisinha que eu vou ver com outra pessoa. Você precisa tirar sua conclusão, não é nem só por você, é porque o seu contexto é diferente. As pessoas mais experts em assuntos de alguma coisa, né, o pessoal o Scott Galloway, não, acho que é o Naval fala, né, se for perguntar por esses investidores famosos, Warren Buffett, né, sei lá, esses investidores magnatas, por que você está investindo nessa empresa? Né? Ele vai te falar umas frases, ele fala, não, mas me dá melhor o racional. Ele vai te falar, não sei, né? Não, é por causa disso, mas... Não, pra mim tá óbvio, mas por quê? Porque assim como o GPT, né? Que o cientista não sabe explicar direito por que o resultado tá tão bom, depois que você aprendeu muita coisa, depende do contexto, depende da sua cabeça. Então você precisa virar essa pessoa. Você precisa ganhar essa expertise. Pra você ganhar essa expertise, você precisa ler de muitas fontes e tirar sua conclusão baseada no que você está vendo. É óbvio que você precisa estudar e ler o paper e ter o autor referência, mas não é porque o autor referência falou aquela frase, fala, não, mas olha esse paper aqui e deu esse resultado, logo vamos aplicar aqui. Não é, você tem que ter. É por isso que eu sou a pessoa crítica, as pessoas não gostam de ouvir isso, do data-driven, né? Não, mas a minha empresa aqui é totalmente data-driven, a gente não toma uma decisão sem ser clara a significância estatística. E eu acho muito estranho isso, porque então a sua empresa, o GPT toca, né? Porque ele roda, pega o dado e fala, parece que todo mundo rodaria as empresas do mesmo jeito. Se toda... não, mas a decisão é baseada em dados. O pessoal tenta se esconder... Hoje em dia a gente tenta se esconder atrás de dados. Sabe? Ninguém mais quer... Ninguém quer ter o ownership da decisão. Fala, não, eu decidi isso aqui porque eu ouvi isso, ouvi aquilo, tem esse dado dizendo para outro caminho, mas eu acho que o mercado vai para lá. E essa é a minha decisão. Ninguém quer tomar esse risco, né? Porque tem um emprego em risco. E eu entendo... Então a gente tem que colocar, é que nem o trabalho remoto, a gente tem que saber que tem os dados. Você está tomando a decisão por causa dos dados ou porque você está com medo de tomar uma decisão diferente dos dados? Então os dados nem sempre estão te mostrando. Tem um monte de bias, dado errado, ou às vezes é o contrário, você gerou aqueles dados porque você queria aquela resposta, você nem percebeu. Ou você fez 20 testes AB com 95%, né, de intervalo de confiança ali, e um dos testes, um dos 20 deu o que você queria, você não percebeu que você caiu bem no teste AB errado. Então os dados te enganam. Então, saia dos playbooks puro. Não estou falando para você não ler, ignorar e jogar no lixo. Leia, ouça, converse com todo mundo e tome a sua conclusão. É que nem eu empreender. Paulo, como que eu empreender? Eu sei lá como você empreende.
E é sobre processos criativos na tomada de decisões. Tu vai ter o teu repertório que tu construiu em cima dessas literaturas e tu vai aplicar conforme faz sentido para o teu cenário. Da mesma forma que esses autores construíram essas coisas a partir de repertórios, de experiências pessoais deles em negócios, eu acredito que é possível a gente reconstruir também esses playbooks, essas teorias, essas técnicas e ressignificar para dentro do nosso cenário. E eu gostaria de entender até como é que tu faz esse exercício de trazer tuas referências. Achei legal o DDD, achei legal tal coisa. Como que tu faz essa seleção de coisas que fazem sentido para aplicar na gestão da empresa? Como que tu discute isso internamente e aplica elas, coloca em prática? É uma boa pergunta. Eu deveria ter algo mais sistemático para isso, tá bem? Eu deveria estar gastando mais tempo estudando, né? Engraçado, né? Eu percebo que eu estou estudando pouco, né? Eu precisava estudar mais. E eu percebo que isso acontece porque tem vezes que algum diretor fala alguma coisa e eu leio alguma coisa, aí não sei o quê, aí eu falo não. Aí passa 3 meses, eu falo, vamos fazer assim. Aí alguém levanta a mão e fala, Paulo, eu falei isso 3 meses atrás, né? Aí eu olho e falo, mas olha agora que tem isso. Agora eu fui convencido, agora tem sinais fortes o suficiente para... Ah, Paulo, mas isso o dado já estava mostrando, né? Mas eu não estava convencido. Entende? Faltou tocar. Faltou isso que você falou. É exatamente o que você está falando. Então, não basta alguém me trazer uma ideia. E às vezes as pessoas meus diretores ficam ofendidos porque eles acham que eu nem lembro quem deu a ideia. E é honesto. É porque eles vão me dando input. Eu falo, gente, vamos pra cá. Aí alguém fala, ah, Paulo, que nem aquelas coisas. Só que agora ficou mais claro. Porque agora outra pessoa também falou isso, faz sentido sim o que você falou. Na hora, eu não estava convencido. Eu não te dei um não, ou falei que sua ideia é ruim. Eu falei, ainda não tá. Não é? Então, essas coisas precisam maturar, precisa ter pelo menos um mínimo de o convencimento para você fazer a aposta. E isso demora tempo. Não basta alguém te falar, vamos fazer essa aposta? Eu falo, a ideia parece boa, mas... Legal, aguenta aí. Legal, mas segura um pouquinho e vamos conversar mais, vamos ver mais o que está acontecendo e a gente dá os próximos passos. Repara que, Júlia, eu estou te dando aqui a mesma resposta, eu não tenho playbook para tomar. Não tem regras também. É sobre sentimentos também, isso. Na hora de gerir. Bem, e de onde surgiu essa ideia de abraçar a FIAP também dentro desse ecossistema? Esse desejo da universidade, que também foi um movimento, né? A gente sempre foi considerado meio que startup e online. Então, quando a gente falou, a gente quer montar uma faculdade, a gente estava montando também quando surgiu a FIAP, que foi incrível, as pessoas questionavam, né? Quando eu comecei a falar para um conselheiro, ou um mentor, ou outro, um investidor fala, faculdade? Um negócio tão antigo, mas a faculdade é algo real que existe, era o nosso sonho 20 anos atrás. E era a nossa visão. E não mudou. O que mudou na faculdade de tecnologia, nas boas? Diminuiu o interesse? Não. Se você for ver os últimos 10 anos, 2011 a 2021, o curso que mais cresceu nos Estados Unidos em pessoas se inscrevendo, de longe, o segundo é enfermagem, o primeiro é computação e os relacionados. Né? Cresceu 110%, enfermagem nos últimos 10 anos 80%, e depois psicologia, etc. Todos os trabalhos que têm essa relação com o técnico, mas também você precisa ter um domínio científico se você quer exercer bem a profissão. Então, por que não? Eles perguntavam por quê, eu falava, por que não? Foi justo o contrário, caiu o convencimento pra gente já há alguns anos de que não havia por que não. É um espaço tecnológico que a gente quer abraçar, da onde eu vim, que é importante, que eu acho importante para quem está estudando na Lura e que nunca fez graduação e que não está nem aí. Mas eu tenho a oportunidade de fazer uma graduação, faça. É claro, você precisa unir o tempo e ver, mas se você está na dúvida e gostaria, faça. Faz todo sentido. Então, se eu tenho essa visão, se para mim eu falo, a universidade fez a diferença para eu pensar diferente, né? Eu tenho o professor Carlinhos, ainda é meu mentor, às vezes eu troco o WhatsApp com ele e ele me trata com tanto respeito, ele já esteve aqui no Hipsters, que a gente fala de ciência da computação, que é um curso, é o único que ainda não tem na FIAP, eu faço a provocação lá para o Wagner, para o Gustavo. Então, por que não? Então, os movimentos, quando ele se torna óbvio, né? Acho que esse é o convencimento, né? Quando o movimento se torna óbvio, para as outras pessoas não era óbvio, para mim era.
E para o meu time também, para os meus investidores também, tá? Eles foram incríveis, porque fizeram um investimento que custa caro e tempo e arriscado numa universidade. Pô, é de tirar o chapéu também para eles. Falar, não, beleza, vamos, porque faz sentido, é uma coisa sólida. Ah, mas aí não tem o hypergrowth? Eu não tô atrás do hypergrowth, de não sei o quê. As pessoas têm, né, esse negócio de busca do número, é desalinhado. Eu tô buscando algo que eu consigo criar um ecossistema muito maior, resiliente e que vai ter impacto real na vida de aluno e aluna. Universidade, é um impacto enorme. Transforma. E falando de educação em tecnologia especialmente, olhando para o futuro, é inegável que a inteligência artificial está impactando as formas com que a gente se relaciona com a tecnologia, como a gente aprende. Como que tu prevê aí esses desafios do futuro com educação, inteligência artificial e todo esse rebuliço que está no mercado? Boa pergunta, né, Júlia? Porque hoje em dia o pessoal fala, diminuiu um pouco o hype da IA generativa, né, Paulo? Perguntaram no All Hands da empresa. A gente ainda vai investir bastante em IA, nos cursos de IA que a gente criou uma escola? Eu falei, vai, continua mesmo. Tem um momento de hype, mas diferente dos hypes de blockchain, NFT, Web3, realidade virtual, que teve gente que questionou a gente, Paulo, vamos entrar nesse mercado de NFT, vamos entrar nesse negócio de realidade aumentada e criar um curso. Eu falei, pessoal, o mercado para isso precisa de infraestrutura, né? VR, você precisa que a população comece a usar um capacete que custa $1.500. O blockchain precisa de aplicações reais que todas as empresas passem a adotar e usar. A inteligência artificial não precisa de nada nisso, não é? Essa generativa em especial, ela já está aí, é só você plugar nas APIs que já existem e usar na sua empresa. Usar até na pessoa física, em alguns casos. A infraestrutura já existe, o celular. Né? O celular demorou a internet demorou 20 anos para ter adoção, chegar na casa de muita gente. O computador demorou 30 anos, a internet 20 anos, o smartphone 10 anos. 10 anos, hoje em dia tem 2 bilhões de pessoas, né? Alguma coisa assim. Então, a inteligência artificial já está nesses... Né? É só você apertar o botão. Você não precisa comprar, você não precisa deployar, você não precisa do cloud e que isso seja massificado e um novo sistema de celular. Não precisa de nada disso. Já existe. Então, é algo que... A pessoa fala, a inteligência artificial passou hype. Não passou. Eu acho que o que passou é que ela já foi adotada, já está acontecendo e ninguém está vendo. O ano de 2023, talvez 2022 por causa do ChatGPT em novembro, mas 2023 vai ser conhecido daqui a 10 anos. Olha, nossa, 2023 foi o ano que aconteceu. E a gente, parece que a gente está... Quando a gente está dentro, a gente não enxerga, né? Depois passa, né? Tipo, crise de 2008, imobiliária, né? Quando tava crise, ninguém tava... Aí passa em 2010 e fala, caramba, que crise, hein, que teve ali. Então as coisas demoram um pouco, guerras, né? Essas coisas. A pandemia, né? Quando começou a pandemia, ninguém percebia que a gente estava dentro da pandemia. Inclusive a OMS demorou 1 ano e meio para falar, é pandemia, né? Então a gente está num momento de inflexão óbvio para mim. Eu posso estar errado, claro. Mas para mim chegou naquele... É que nem a faculdade. A faculdade é um movimento óbvio. É importante. A inteligência artificial é óbvio para a educação e para as empresas aprenderem a usar para tratar melhor o cliente, para otimizar processos dentro da empresa. É óbvio, ela já é útil hoje. Ela não precisa se provar, ela já se provou. O meu ponto é esse. Faculdade já se provou. Inteligência artificial já se provou. Web3, NFT, realidade virtual. Pode ser que isso amanhã, nossa, todo mundo está usando. Estou esperando alguém me convencer melhor, que é óbvio que vai virar. Ainda não virou. E como o ecossistema da Alura tem se movimentado para aproximar a inteligência artificial das pessoas hoje? A gente fez essa aposta grande e eu vejo a FIAP, a faculdade, ela já está com a disciplina de inteligência artificial em todas as graduações dele há 3 anos atrás. Então eles já fizeram, eles começaram a falar, gente, vai precisar, mesmo antes de ter o GPT, né? Então olha a visão dos professores ali. E eu aposto que muita gente que fazia lá a graduação falava, para que eu estou vendo inteligência artificial um negócio tão longe, né? Não tem como, eu tenho que aprender redes neurais, não. Ele estava já falando das aplicações que tem que... Você entende como o ambiente universitário está na frente do pensamento? E com certeza, o curso de inteligência artificial lá na graduação não é para te ensinar o ChatGPT. Olha, dá para fazer isso, pense em fazer isso. É te desafiar, fazer você criar as perguntas, é como você colocou, né? Eu não estou para te dar as respostas de como que usa o React. Isso é mais na Alura, mais no ensino técnico, mais no ensino profissionalizante de te colocar no emprego do mercado. Faz todo sentido. Então, na FIAP já tem essa abordagem grande, né?
E na Alura, além dessa escola que a gente criou, a gente tem a Luri, que é a nossa assistente, que usa a OpenAI por trás já no nosso contexto dos cursos. Então agora que a gente deployou para todos os cursos, foi recente isso, é impressionante ver como empresas e pessoas estão tirando dúvidas de coisas do trabalho e falando, olha, mas se você ensinou no curso for assim no mercado financeiro, como ficaria esse exemplo? E ela faz, né, a analogia é muito bom, quando ela tem um input muito bom, e isso que a gente desenhou bem, é incrível. Tem gente que virou heavy user, que você fala, caramba, como essa pessoa está usando, não é? Tem gente que usa muito pouco, ainda é uma cauda longa, mas na hora que a gente mostrar, as pessoas estão menosprezando o poder que ela já tem, não é? Acho que tem esse do 3.5 para o 4, está mudando, e o que for vir, né? Tem esse problema da API, ainda está limitada, mas é incrível como a gente vê alunos e alunas que estão usando mais, você vê, estão usando da forma que, nossa, usou... Tem gente que pergunta, como a Alura criou você tão boa? Essa pergunta parece, não foi só uma vez. Pô, receber um negócio desse que resolveu o problema e diminuiu uma pergunta no fórum e resolveu mais rápido, porque aluno trava, né? No online você fala, putz, não tô conseguindo fazer essa configuração, não ensinou isso no curso, normal. E aí a pessoa põe no fórum e responde amanhã. Pô, mas já perdi o... E tem coisas pequenininhas que se ela pergunta lá, não, mas é isso aqui. Então, para o ensino, ajuda assim a te destravar. Eu não acho que é uma revolução. As pessoas vão aprender 10 vezes mais rápido por causa de assistentes, ensino adaptativo. Isso é um exagero de startup que fala que vai disruptar o mundo. Mas certamente é mais um degrau que melhora a educação, né? Certamente. E na Alura a gente já colocou isso e já tem empresa de olho falando, pô, vou colocar a Alura para todo mundo aqui, porque na Alura eu tiro proveito para negócios, para Excel, para tirar dúvida do React, da última configuração, junto com que o professor, ele cita o professor, né, no curso. Então é muito... Eu estou muito animado, foi a aposta que a gente fez no começo de 2023, falou, vamos para IA. E aí eu lembro que teve até uma resistência, mas será? Inclusive do Sérgio, que é brilhante, o CTO, falou, não, mas vamos... Eu falei, Sérgio, cria um time aí e vamos, porque vai ser. Ele falou, é verdade, vai ser, não tem como a gente esperar. E aí a gente saiu na frente de um monte de concorrente, inclusive de concorrente americano. Então eu estou bastante animado com esse nosso posicionamento. E isso que tu falou de IA tá aí no mercado acadêmico há muito tempo, eu lembro de estudar inteligência artificial no início da faculdade, a gente estudar teorias computacionais, o meu mestrado foi em IA e isso era 2016, 2017, sabe? IA sim tá muito presente há muito tempo e ela já se provou, eu super concordo contigo. Júlia, acho que a gente abordou muita coisa aqui nesse episódio e eu queria também ler de quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, nos comentários, porque eu acho que eu fiz muitas provocações, eu tô sendo mais corajoso, né, nos podcasts, nos episódios, acho que eu fiz muitas provocações e eu entendo perfeitamente se você não concordar comigo, porque é essa a provocação que eu tô fazendo. Eu não quero que você concorde e fale, nossa, o Paulo é um gênio, eu vou fazer exatamente o que ele fez. Não esse episódio é justo sobre isso. E que você precisa tirar sua própria conclusão. É óbvio que isso exige senioridade. Se você ainda não tá preparado, preparada para tomar essa própria decisão, talvez não esteja preparado para a liderança técnica. E tudo bem, né? Acho que eu quero deixar essa provocação para você deixar o comentário aqui pra gente. Se tu curtiu todas essas reflexões, não deixa de comentar aqui e, é claro, se inscrever no canal, deixar uma curtida, porque eu te encontro nos próximos episódios do hipsters.tube com líderes em TI. Sou Paulo Silveira, sou CEO e cofundador da Alura e tô vendo que você tá gostando muito da nossa série de inteligência artificial com líderes. A Alura é essa escola muito reconhecida no Brasil que começou bastante nessa parte de código e a gente foi expandido. Antes a gente era muito focado em só para pessoas que já estavam em carreiras de tecnologia. Há algum tempo a gente enxergou que a tecnologia já estava indo para todas as carreiras, sem exceção. Então eu tô aqui para que você conheça um pouco mais do nosso ecossistema. A gente tem diversas séries aqui no canal da Alura, do Hipsters, desde inteligência artificial nessa parte mais de gestão até no nível mais técnico. E eu queria que você visse, tá aqui o link para você na nossa descrição. E a Alura já se expandiu bastante. A gente também é hoje um centro universitário, através da FIAP, uma faculdade que faz parte da Alura, uma faculdade com mais de 20 anos de tradição apenas em cursos de tecnologia. Isso é, completamente focada, com contato com profissionais e empresas que respiram e fazem tecnologia no Brasil e no mundo. E para isso eu queria também te convidar para conhecer o site e o que a gente aqui na FIAP pode te oferecer. A gente tem diversos MBAs, inclusive MBAs para liderança, que são os Tech Masters, para que você possa se envolver com arquitetura de software, com cloud e com cibersegurança. Mas a gente também tem os Business Masters, que é onde você vai trabalhar com
transformação digital, com gestão estratégica e tudo o que você precisa para gerir a tecnologia no seu time, na sua empresa e seguir nessa carreira, misturando com o que você já conhece, com o que você já trabalha. Também fica o convite para você conhecer as nossas pós-graduações, que é a Pós-Tech totalmente online. Então, realmente, a Alura é esse ecossistema grande que nasceu da comunidade, nasceu do Hipsters, nasceu de sites e fóruns e eventos, onde a gente, quando começou as nossas carreiras, estudava e compartilhava assuntos e novidades, como o que você está vendo aqui nesse vídeo. Fico muito contente, deixa aqui seu like, deixe sua assinatura e continue nos próximos vídeos.